Glória a Deus, a paz do Senhor, queridos. Podem sentar. Uau, grandes emoções. Meu Deus, bendito seja o Senhor. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Silence. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Glória ao nome do Senhor, numa data tão significativa. Celebrar a existência de uma igreja é uma grande bênção, principalmente pós-pandemia, onde, infelizmente, nós vimos muitas igrejas fechando, né? O Senhor está assentado em um alto, sublime trono, Ele tem um controle de absolutamente tudo. E, certamente, Ele quer nos ensinar. Ele não permite que a gente passe por absolutamente nada sem um propósito. A Bíblia não fala que nós só teríamos dias felizes. A Bíblia fala que nós teríamos aflições nesse mundo. Mas Jesus deixou muito claro, tem de bom ânimo, eu venci. Né? Então, um evangelho que fala que você não vai ter problema, que toda a sua vida será colorida, e só é um evangelho mentiroso, gente, porque o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês estão habilitados a vencer. E as dificuldades nunca vêm para nos esmagar, para nos destruir. Mas uma vez que pertencemos ao Senhor, as dificuldades irão forjar o nosso caráter. Irão nos ensinar. Irão nos dar um coração mais humilde. Irão nos fazer mais empáticos e solidários em relação aos outros. Deus não desperdiça absolutamente nada. E Ele quer trabalhar conosco em todo o tempo, não é? Então, quando a gente mundialmente vive algo como a gente está vivendo com a pandemia, temos muito a aprender. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Não é tempo de nós nos intimidarmos, nos esfriarmos, muito pelo contrário. Se nós orávamos antes da pandemia, é tempo de orarmos mais. Se nós amávamos o Senhor antes da pandemia, é tempo de nós amarmos Ele ainda mais. E tempo de sermos agradecidos, e tempo de sermos resposta na vida de outras pessoas. Né? E essa primeira noite dessa celebração pelos 8 anos da Strong Tower, me fala de família. A igreja é família, e vocês que estão aqui fora do Brasil, a igreja é um pouco mais família. Não é assim? Quem tá longe aí do pai, da mãe, do sogro, da sogra, dos primos, dos tios, muitas vezes dos irmãos, a família se torna a mãe, a sogra, os irmãos, as irmãs, não é assim? E eu sei que é assim pelos muitos relatos que eu escuto. E o Senhor quer fazer uma grande obra no projeto que Ele inventou antes mesmo da igreja, que é chamado família. A igreja nada mais é do que a reunião de muitas famílias, a representação de muitas famílias. E a igreja em si é um corpo e é uma família, como nós acabamos de cantar. Uma família, sem qualquer falsidade. Isso é um desafio. Isso é um desafio. Sabe por quê? Porque na família de origem, você pode até tentar ser falso. Não vai rolar. Não vai rolar. Dentro de casa, as máscaras sociais caem. Então, quem você é dentro de casa é quem você é de verdade. Então, sabe aquela história assim, né? Você recebe o pastor em casa, faz aquela mesa bonita. O filho do pastor pula no sofá. Você fala, ô, bem, desce daí, vai fazer dodói. Você não está preocupado com o dodói que o menino vai fazer. Você está preocupado com o seu sofá novo e limpo. Né? Mas se é o seu filho que só desce daí agora, menino, né? Assim, isso aí que você é de verdade. A história do oi bem e tudo foi o verniz social. Né? Mas o Senhor quer nos fazer verdadeiros, de fato. E a ausência da hipocrisia, da falsidade, ela só existe fruto de um coração sincero diante de Deus. Por isso que Deus quer trabalhar dentro e transbordar. Né? Essa história de Deus, Ele quer só o coração. Não, gente, Ele não quer só o coração, não. Ele comprou tudo, por inteiro. Mas certamente começa no coração a obra que Ele tem para fazer na nossa vida e vem para fora, né? E transborda. Essa é a obra que Deus quer fazer em nós.
E para a gente falar e pensar sobre as nossas famílias, como é que a gente está vivendo o evangelho dentro de casa, e isso está afetando a igreja, e a igreja afeta a sociedade, né? É algo exponencial, meu bem? Exponencial? Ele que é o professor de matemática, não eu? A gente vai começar, então, do núcleo familiar, né? De como nós estamos cuidando da nossa família. E tem uma história aqui que ensina muito para a gente. Então, abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 30. Eu prego muito sobre essa história, porque ela me impacta muito. 1 Samuel, capítulo 30, e nós vamos ler do 1 até o 19. Eu vou usar a versão NVI, ok? Se você tiver com uma versão diferente da minha, não se preocupe. É a mesma coisa, só que de um jeito mais mastigadinho, tá bom? 1 Samuel 30, a partir do verso 1, diz assim: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então, Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence? E de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Senhor, essa é a tua palavra, e nós clamamos ao Senhor que o teu Espírito Santo nos ensine, que as nossas mentes sejam iluminadas pelo teu poder, e que nós sejamos convencidos do que precisamos ser convencidos pelo poder das Escrituras Sagradas, em nome de Jesus. Amém. É tão interessante esse episódio. Davi estava vivendo em Ziclag, território filisteu.
E ele estava ali por circunstâncias da fuga de Saul. Saul estava na cola de Davi e ele achou uma solução. Se ele fosse para o território filisteu, Saul ia parar de persegui-lo. E realmente foi isso que aconteceu. E o rei filisteu deu a ele, então, essa cidade para ele habitar com os seus homens e as famílias do pequeno exército de Davi. E eles, então, moravam ali. E Davi ficava atacando outros povos, enfim, fazendo pequenas guerras, né? E trazendo benefícios para os seus. E eles estavam voltando de onde? Eles estavam voltando... Ele iria entrar em uma guerra contra o seu povo, mas os reis filisteus desconfiaram. No meio da batalha, ele vai se voltar contra nós. Leva Davi daqui. E Aquis falou, não, ele está do nosso lado. Não, ele não está do nosso lado. Manda ele embora. E ele estava voltando, então, dessa dispensa, vamos dizer assim. E quando ele chega na cidade onde ele morava, ele encontra a cidade incendiada, o seu lar destruído. E é tão interessante que a primeira coisa que o texto fala para a gente, que quando eles encontraram tudo destruído pelo fogo, e viram que os filhos, as filhas, os idosos tinham sido todos sequestrados, choraram em alta voz até não terem mais forças. Olha que interessante isso. Gente, Davi e seus homens, seus valentes, eram os caras casca grossa. Eles tinham vivido muita coisa. Nesse pé aqui, eles já tinham vivido de tudo um pouco. Né? Moravam no deserto, viviam errantes, viviam fugindo da ira invejosa de Saul. Né? Davi já havia sido ungido rei pelo Deus de Israel. Né? Samuel já tinha encontrado Davi, já tinha o óleo descido na cabeça dele. Depois que o óleo desceu na cabeça dele, ele vence Golias. Saul manda ele trazer ele para o palácio, ele começa a tocar a harpa para acalmar o espírito maligno de Saul, e a inveja de Saul só cresceu, até que ele fica como fugitivo. Ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, e Deus permitindo Saul na vida de Davi, para forjar Davi. Para Davi não se tornar um outro Saul. Então, quando a gente olha para a história de Saul e Davi, a gente pensa assim, gente, por que Deus permitiu? Por que Davi sofreu tanto? Ele não estava sofrendo, não, gente, ele estava na escola. Então, tem coisa que acontece na vida da gente para nos forjar primeiro, antes da promessa se cumprir. Deus não vai entregar uma faca na mão de uma criança. Né? Ele vai entregar a faca na mão de uma pessoa que não vai usar para matar, mas para fazer a coisa correta. Né? Então, aí ele volta, e esse é mais um episódio dramático na vida desses homens. Como se não bastasse tudo que eles viviam, eles voltam para casa. E os caras que já estavam acostumados a rachar a cabeça, os caras que já estavam acostumados a passar o fio da espada, quando a coisa toca neles, né? Quando a família deles é levada cativa, o texto está dizendo que eles choraram em alta voz. Vocês já viram um homem chorando em alta voz? Assim, isso é coisa de mulher, né, gente? Não é mais comum a nós, mulheres? Quando o negócio está muito apertado, a gente começa a chorar assim. A gente só vê homens chorando assim, normalmente, em alta voz, diante de uma perda radical. Diante de uma dor muito aguda, um luto terrível. Né? No velório de um filho, no velório de uma esposa amada. Aí você vê um homem. E é assim que esses homens estavam. E deixo uma primeira pergunta. Será que nós somos capazes de chorar pelas nossas famílias, pelos nossos filhos? Será que nós choramos por um filho desviado assim, em alta voz? Será que nós choramos por um irmão entregue ao vício, assim, em alta voz? O próximo passo que o texto nos diz é que Davi estava angustiado porque os homens falavam em apedrejá-lo. Esses caras, eles eram capazes de viajar quilômetros só para pegar uma água que Davi estava com vontade de beber. Eles eram leais. No meio desses 600 homens aqui, estava Urias, por exemplo. Urias era um dos valentes de Davi, um cara extremamente leal. Quando a gente vai vendo o perfil de alguns homens de Davi, os caras estavam dispostos a dar a vida deles para preservar de Davi. Eles eram extremamente leais. Mas aqui mostra para a gente o nível da angústia desses caras, porque
Quando está dando alguma coisa errada na sua própria casa, a primeira intuito, a inclinação, o primeiro reflexo é você culpar alguém. É você transferir responsabilidade. Eles também não estavam em casa. Eles também estavam com Davi. E eles estavam com Davi por opção. Davi não estava arrastando ninguém, não. Mas a gente sempre quer transferir responsabilidade quando tem um problema grave na família. Às vezes o marido vira para a mulher e fala, sua culpa. Você não corrige esses meninos. A mulher vira para o marido e fala, sua culpa. Você nunca está presente, você trabalha demais. E a gente fica aquele jogo de empurra. Não é? Isso angustiou Davi. Mas onde a angústia Davi fez? Porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Ele não procurou se defender. Ele foi para Deus e ele buscou respostas de Deus. Ele falou assim, Deus, o que eu devo fazer? Qual é o problema que você está vivendo na sua família? Está tudo maravilhoso na sua família? Todo mundo é adorador do Senhor, todo mundo na sua casa serve Jesus, todo mundo fiel, todo mundo em harmonia plena, todo mundo vivendo santificado. Poxa, depois você me passa a receita. Porque, olha, lugar de luta é a família é lugar de luta. Se você não tem luta na sua família, se você, seu marido e seus filhos, certamente você tem a luta com a sogra. Com o cunhado, com o primo, com o irmão, com a mãe, com o pai. Mas a família é sempre um lugar de bombardeio. O inferno quer acabar com a família. Porque se ele cria um vácuo na família, um problema grave na família, ele fere aquele indivíduo de uma maneira que isso se reflete na igreja e na sociedade. Então hoje, muito da miséria que a gente está vivendo como sociedade é porque nossos filhos estão sendo criados pela televisão e pelo tablet. Você não está vendo o perigo agora, você não está vendo o sequestrador dos seus filhos agora, porque te dá um certo alívio. Mas amanhã você vai ver o preço. Tem muita gente que hoje está colhendo, falando assim, Deus, o que está acontecendo na minha casa, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Dá uma espiadinha atrás. Certamente, gente, a gente falha. A gente falha. E ao invés de a gente ficar transferindo a responsabilidade para o outro, ou até culpando Deus, Senhor, eu te servi a minha vida inteira, minha filha está desviada dos teus caminhos. Não, a responsabilidade não é de Deus, não, gente. A gente tem que chegar diante de Deus de cabeça baixa e pedindo, Senhor, eu não sei onde que eu errei, mas certamente eu errei. Cobre os meus muitos pecados e tem misericórdia da minha casa. E começa a chorar e a gemer pela sua casa, como Davi fez, e buscar a solução de Deus, fortalecendo-se no Senhor até que você veja a vitória. E aí, gente, ele consulta o Senhor e o Senhor fala, até aqui, Davi não está sabendo nada do que está acontecendo. Ele só sabe que a sua cidade está incendiada, que os seus bens foram roubados e que os seus foram sequestrados. Não ficou ninguém na cidade. Nem jovem, nem filho, nem filha, nem esposa, nem velho. Foi todo mundo levado. Para onde? Não sei. E ele falou para o Senhor, Senhor, é para eu perseguir? O Senhor vai me dar vitória? E o Senhor falou, vai. Vai porque eu vou te dar vitória. E ele saiu. Saiu como, gente? Saiu. Sem rumo. Né? A gente gosta de ter o plano todo na mão, né? Senhor, como é que é mesmo que o Senhor vai fazer? Ou então a gente que desenha o plano para Deus. Senhor, eu quero que meu filho seja pastor, minha filha missionária, o meu filho caçula toca muito bem guitarra, isso, e eu vou... E a gente começa a ditar as regras para Deus e fazer as escolhas por Deus, e a gente quer que Deus seja o gênio da lâmpada que atenda os nossos pedidos. Deixa eu te falar, meu querido, minha querida. É a gente que chega diante de Deus e fala, qual é o seu plano para mim? Davi foi em Deus e falou assim, o que é para eu fazer? É para eu perseguir? O Senhor vai me dar vitória? Ou eu vou sair aí zanzando à toa? Não, é para ir. É para ir, porque família é meu projeto. Pode ir. Gente, Deus financia os seus projetos. Deus cuida e defende os seus projetos. E família é projeto de Deus. Quem aqui é casado? Se eu chamar vocês aqui para contar o testemunho do casamento, só vai ter testemunho de milagre. É ou não é? Gente, quem quer casar é milagre.
Aparece presente, dinheiro, de onde você não sabe onde. Quando você fala, não, vou casar, e eu vou casar diante de Deus, eu vou casar em fidelidade, aí as bênçãos começam a cair do céu. E quem tem filho também. Apareceu a ganhar, já ai, quem vai ser de mim agora? A gente não tem dinheiro. Aí já começa a ganhar, beber conforto, enxoval, não sei o quê. Deus financia os seus projetos. Ele investe na família. E você investe na sua? Hashtag fica a dica. E aí ele sai procurando, e aí ele encontra um egípcio. Às vezes Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Talvez eu seja o egípcio na sua vida nessa noite. Aquela pessoa que vai te deixar saber quem sequestrou a sua família, em que direção que eles foram. Davi acha o cara quase moribundo, 3 dias sem comer, sem dormir, sem beber. Dá comida para o cara. Gente, abençoa as pessoas que estão no seu caminho. Quem passar no seu caminho precisando de ser abençoado, abençoa. Porque você não sabe as voltas que o mundo dá. O mundo não dá volta, não. O mundo capota. Você pensa que você está ajudando alguém, amanhã, é o que o pastor Maurício falou, lança o seu pão sobre as águas. Amanhã, a pessoa que você ajudou está te socorrendo. Trate bem todas as pessoas, honre todas as pessoas. E sirva a todas as pessoas. Por quê? Querendo garantir o seu de amanhã? Não. Porque foi isso que o Senhor mandou fazer. E ele tem um motivo muito sério para mandar fazer isso. Ele encontra o egípcio aponta o caminho. E ele então começa a perseguir os amalequitas. E encontra os amalequitas gastando, desperdiçando e se refastelando com tudo aquilo que eles tinham sequestrado e roubado de Judá e dos filisteus. Gente, essa história de família nos mostra que nós também estamos sob ataque. Às vezes, como Davi, você não consegue identificar imediatamente quem são os seus inimigos. Ele não sabia de imediato que foram os amalequitas. O texto não diz isso para a gente. Diz que só depois que ele encontra com o egípcio, é que o egípcio conta. Eu sou servo de um amalequita. E o meu senhor atacou a cidade de Ziclag. Estava tudo destruído. Às vezes você não sabe quem são os seus inimigos. Você só está vendo que a sua casa está estranha, a sua família está estranha. Mas às vezes de cara, às vezes por de fora, está olhos vistos quem é que está saqueando a sua casa. Quem é que está roubando a sua família. Quem é que está minando o seu casamento? Quem é que está sabotando a alegria da sua casa? Mas você mesmo não percebe. Então precisa de vir alguém de fora, um egípcio, um estrangeiro, de uma outra terra, para abrir seu olho. As áreas sob ataque nas nossas vidas são muitas. As finanças, o relacionamento com os filhos, o relacionamento conjugal, a saúde física e os relacionamentos com as demais pessoas. Davi foi atacado porque ele não vigiou a própria casa. Ele estava pleiteando outras guerras, tentando entrar em outras trincheiras, enquanto a sua casa estava descoberta. Quantas vezes a gente quer servir a igreja? Isso é legítimo, é uma consequência. Se você nasceu de novo, a sua vida vai se derramar na vida de outras pessoas. Mas isso não começa na igreja, começa em casa e transborda para a igreja. O que o pessoal está pensando? Que fazer a obra de Deus é abandonar a família. Então tem gente que fala assim, não, eu cuido das coisas do Senhor e o Senhor cuida das minhas. Me mostra esse versículo. Eu já procurei, não achei. Eu já procurei, não achei. Tem muita gente aí... Gente, mas eu creio que quando Deus me entrega uma missão e eu estou vivendo em obediência, sim, Ele é a minha retaguarda. Ok? Eu creio nisso. Mas muitas vezes nós somos tentados a transferir a responsabilidade porque a gente não quer lidar com o pepino. Você não quer desembrulhar aquele pacote difícil. Então o que você faz?
você foge para a igreja. Você não está servindo a igreja, você está fugindo de casa. Porque quando você chegar em casa, você vai encontrar com seu marido que ainda não é convertido. E está lá, chapado, falando bobagem. Você vai encontrar com aquele seu filho que não quer saber do evangelho. Está totalmente tomado pelo humanismo, cauterizado a mente dele. Você não quer lidar com a sua esposa, rixosa, encrenqueira. É crente a bicha, mas só Jesus na causa. Então o que você faz? Foge de casa. Então você arruma ou muito trabalho, ou muita obra para fazer. Davi estava se ocupando de batalha dos outros, enquanto o inimigo estava saqueando a sua própria casa. Então eu quero te dizer, meu querido, minha querida, seu primeiro ministério é a sua casa. Se você for uma bênção dentro de casa, você vai ser uma bênção em qualquer lugar. Você pode ser uma bênção em qualquer lugar, mas se você não é uma bênção na sua casa, você é uma farsa. Porque dentro de casa, nós somos quem somos de verdade. Como eu disse, dentro de casa não tem máscara social. Dentro de casa você não escolhe as suas melhores palavras. Dentro de casa, sabe aquela coisa? O povo vem brigando de casa. Por que você demora demais? Não vou chegar atrasado no culto. Os meninos estão, você cala a boca. Não sei o quê. Vem aquele inferno dentro do carro. Chega na porta da igreja, todo mundo pega a máscara de crente, põe a paz do Senhor. E os meninos pequenos vão vendo isso. Os meninos vão crescendo vendo que tem um pai e uma mãe na igreja e outro pai e outra mãe dentro de casa. Aliás, esse pai e essa mãe, quando saem do culto de domingo e vão para o almoço, eles comem o pastor com batata frita. Você viu o pastor hoje? Trocou de carro, né? E a gente dando dízimo. É. Você viu a mulher do pastor? Você viu a bolsa da mulher do pastor? E aí você se ocupa da vida dos outros. E os meninos vão só ouvindo. Eles vão comendo. Você pensa que eles estão brincando? Vocês já viram meninos, gente? Eles estão ali, você pensa que eles estão brincando. Daqui a pouco, solta uma. Eu lembro uma vez que eu passei uma vergonha. Mas eu tinha que passar aquela vergonha. Tinha que aprender. Clarinha, pequenininha. E aí, nós estávamos numa situação... Um rapaz do grupo que a gente cantava estava sendo disciplinado. E eu comentei com o João. Olhei para Clarinha brincando de Lego no chão. E eu pensei, tá alheia. Virei para o João e falei assim, fulano tá disciplina. Sério? Ele vai se afastar de ministrar? Vai, né, João? Rebelde, né? Rebelde. Vai ter que ser afastado, tomara que dê jeito. Comentei isso. Falei o nome do fulano... E falei qual era o pecado dele. Rebelde, João, rebelde. Uma semana depois, chegamos na igreja com a Clarinha olhou pro fulano. Ei, fulano, ele, você é rebelde. Ele olhou para mim, Clarinha, minha mãe falou que você é rebelde. Eu precisava de passar essa vergonha. Língua de trapo. Bendito seja Deus, me amou naquele dia. Porque senão eu estava aí falando bobagem até hoje. Deus me amou naquele dia. Eu passei vergonha, eu olhei para ele. Ele olhou para mim. Eu virei. Falei, desculpa. Me perdoa. As crianças estão mais de olho no que a gente fala e faz... Mais de olho naquilo, na nossa prática do que no nosso ensino formal. Se você fala uma coisa, mas faz outra, ela vai prestar mais atenção no que você faz. Muitos dos nossos filhos hoje estão fora da igreja por causa da nossa conversa fiada, da nossa maledicência, de nós sabotarmos e não honrarmos quem temos que honrar. Essas questões estão sempre diante de nós. A responsabilidade era de Davi. Ele não estava onde ele tinha que estar. A sua casa é um projeto de Deus. E você quer começar a servir a Deus? Sirva a Deus na sua casa. Porque eu volto a dizer, se você for uma bênção para a sua família,
você está habilitado a ser uma bênção em qualquer outro lugar. E quando eu falo ser uma bênção, gente, não estou falando de ser perfeita. Nós somos imperfeitos. Nós estamos em um processo de santificação. É de fé em fé, de glória em glória. Até ser dia perfeito, até aquele grande dia onde nós o veremos como Ele é e seremos então como Ele é. Mas até lá, pelo encontro que tivemos com Ele, nossa direção foi mudada. É isso que é conversão. Conversão não é mudar de religião. Conversão é mudar radicalmente de mentalidade e atitude e caminho. Você não mais continua no caminho de perversão, mentira, adultério que você estava. Você se converteu dos seus maus caminhos. Você deu as costas para os seus maus caminhos. E uma vez que você agora se envolve em um relacionamento com Jesus, é impossível você andar com Jesus e não ser, gente, meu português bugou. Não vai sendo transformado. É impossível. Se você anda com Jesus, passo a passo você vai se tornando mais parecido com Ele. Você vai se distanciando daquela pessoa que você era e você vai se aproximando daquela que um dia você vai ser. É uma jornada de santificação. Mas para isso, a gente precisa de colar em Jesus, gente. Não é vir na igreja domingo. Quem aqui vive só com a comida de domingo? Quem come só domingo? Você não consegue. Você não vive se alimentando só no domingo. As nossas reuniões no domingo, o nosso fazer na igreja, ele tem que ser consequência de uma vida de devoção. De 7 dias por semana, 24 horas por dia. Você tem uma responsabilidade de nutrir o seu relacionamento com Deus todos os dias. Não tem relacionamento sem conversa, então não tem vida com Deus sem oração. Não tem relacionamento sem conhecimento, sem experiência com o outro. Então não tem vida com Deus sem leitura da palavra. Porque Ele é a própria palavra. Então, gente, é impossível, se você é cristão, você sendo forjado de fé em fé, de glória em glória, sem a oração, sem a leitura da palavra. É impossível. Por isso que nossas igrejas estão abarrotadas de gente religiosa. Que tem fala de crente, que tem roupa de crente, que tem cara de crente. Mas na hora que sacode, o que está dentro sai para fora. Um coração amargurado, ressentido, ódio, ira, fofoca, maledicência. Não é um nascido de novo. É uma pessoa que cuidou do verniz. É o que Jesus chamou de sepulcro caiado. Por fora branquinho, limpinho, bonitinho. Por dentro um corpo em decomposição. E hoje nós estamos vivendo esse tempo de uma prática religiosa só na igreja, só aos domingos, só nos congressos. E na hora do que você recebe no domingo ser posto em prática, você não põe. A igreja é uma bênção, na casa é um parceiro do inferno. Você amaldiçoa os seus filhos, você diz palavras ferinas sobre ele, você maltrata o seu marido. O pastor fala, nós estamos precisando de voluntário. Eu estou aqui, pastor, vira à noite. Mas o marido pede para fritar um ovo, não sou empregada, não. Essa aí é quem você é. Lá para o pastor a docinha, é só sepulcro caiado. E o Senhor, nesses dias, está confrontando o nosso caráter. Porque Ele não vem buscar sepulcro caiado, gente. E tem gente que está se auto-iludindo, pensando que é crente. Mas é filho do diabo, desculpa a palavra, mas é isso. A gente não tem meio do muro. Jesus falou muito certo, quem com a gente não ajunta, espalha. E a pior coisa que pode acontecer para um ser humano é a falsa espiritualidade. É ele acreditar que ele é quem não é. Ele acreditar que está assim com Deus, mas ele está vivendo, na verdade, uma religiosidade superficial, aparente, uma falsa piedade. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém, gente? E essas áreas estão sob ataques. Nosso relacionamento com os filhos, finanças. Gente, que luta que é a área financeira. Quando você não tem equilíbrio nas finanças, isso traz tanta dor para a sua família. Se mete em falsos negócios, mete os pés pelas mãos, faz dívida, vive uma vida fake. Você quer impressionar gente que nem gosta de você, gente.
O povo que gosta de você do jeito que você é, de chinelo de dedo, sem ter nada para oferecer, pegando carona. Entendeu? Quem gosta de você por quem você é e não por aquilo que você tem. Se você, para ser querido, você precisa de ter, foge desses caras. Eles não são seus amigos, coisa nenhuma, são parasitas, querendo tirar vantagem de você. Foge. Ninguém precisa desse tipo de amigo. Mas muitas vezes a gente se mete em encrencas, assume dívidas, para ostentar um estilo de vida que impressiona ou para fazer parte de um grupo, para se sentir aceito por um grupo. Aqui nesse país, vocês têm muitas facilidades de compra, de aquisição, mas só vocês sabem o quanto que custa ganhar cada dólar. Então não seja burro, não. Desculpa a palavra, mas não seja burro. Porque você sua para ganhar, para depois gastar impressionando os outros. Vai ser feliz vivendo de uma vida modesta. Vai investir seu dinheiro em missão. Vai fazer o bem para o outro. E vai conquistar amigos que estão com você nos dias bons e nos dias ruins. E para de gastar o que você não tem. Para de ostentar o que você não tem. Para de parecer o que você não é. É um fardo pesado demais. E às vezes quem vai ser sacrificado é a família. Porque você trabalha. E está num saquetel furado. Não conquista nada. Sabe por quê? Porque está gastando para os seus deleites, para os seus prazeres, para fazer o que não é agradável aos olhos do Senhor, e para isso você está cozinhando a sua família. Você está sacrificando a sua família. Não, Helena, engano seu. Eu estou fazendo pela minha família. Mentira. A sua família, o seu filho não precisa do último iPhone. Ele precisa de um pai presente que olha ele nos olhos e confronta quando ele precisa ser confrontado. Que sabe, conhece os amigos dele pelo nome e sabe onde ele está e fazendo o que com quem. Isso é amor. Não é dar o último iPhone. E a gente entra no ciclo do hamster, sabe? E começa a praticar o que o mundo pratica, porque meu filho tem que estudar em tal escola, meu filho tem que ter tal tênis, meu filho tem que frequentar tal lugar. Gente, eu vou contar uma coisa. Isso é coisa de brasileiro. Coisa de brasileiro. Porque você conhece aí uns judeus milionários aí? Gente, os bichos são inteligentes, eles não gastam com churumelas, não. Sabe fazer negócio, sabe a hora de gastar, sabe a hora de guardar, e não anda ostentando que não tem. Agora a gente não tem onde cair morto, mas está com a bolsa da Louis Vuitton. Lá no Brasil, não sei aqui não, mas no Brasil tem um lugar que aluga a bolsa de marca. É fundo do poço! Fundo do poço! Aluga Rolex. Para quê? Para você parecer. Jesus detesta esse negócio de aparência. Não aparenta. Não aparente. Seja, gente, o rei de toda a glória, que mora onde as ruas são de ouro, nasceu lá em Nazaré. Quer dizer, em Nazaré não, nasceu em Belém, por acidente. Porque não tinha lugar para ele. O berço dele foi o lugar onde punha comida de animal. Foi um acidente, Helena. Não foi acidente, não. O Senhor podia ter nascido em Jerusalém e ficar na hospedaria mais bonita. É porque era o propósito de Deus. Jesus nasceu em Belém por acidente, numa estrebaria, porque não tinha lugar na estalagem. Morou em Nazaré, que até hoje é um ovo, um lugar miserável. E operou sua maior parte dos milagres em Cafarnaum, uma vila de pescadores. Uma vez eu vi uma mensagem do pastor, falou assim: Cafarnaum, casa da praia! Eu falei: Jesus, o que estão fazendo com o evangelho, Jesus? Não, gente. Gente, lá tem as ruínas. Em Cafarnaum tem as ruínas das casas. Entendeu? Tem o sítio arqueológico de Cafarnaum. As casinhas dos pescadores, gente, era 3x3, 4x4. O povo dormia no telhado, lá de fora. Dentro eles guardavam as coisas. O banheiro devia ser os matos em volta, porque dentro daqueles barracos não tinha casa. A casa de Pedro, onde aconteceu o milagre, está lá a ruína da casa da sogra de Pedro. Um casebre, gente. Vila de pescadores. Não era casa na praia, não. Era vila de pescadores. E foi esse lugar que Jesus escolheu habitar, o rei de toda a glória. E a gente, cheio de pecado, cheio de problema, querendo ostentar a bolsa da Michael Kors. Não, a Michael Kors é possível. Chanel, Louis Vuitton e etc.
Gente, perceba, você tem uma bolsa Chanel, uma Louis Vuitton, não se sinta culpado, pelo amor de Deus, eu não vim aqui trazer acusação sobre você, não. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando quando isso se torna o seu objetivo na vida. Você se mata de trabalhar, negocia as horas com a sua família, para ostentar um estilo de vida que não tem nada a ver com aquilo que Deus valoriza. Caixão não tem gaveta. Herança é o que você deixa para as pessoas. E ela pode ser destruída em pouco tempo, consumida em pouco tempo. Mas legado é aquilo que você deixa nas pessoas. E para isso tem que ter presença, tem que ter amor, tem que ter afeto, tem que ter abraço, palavra de afirmação, formar o caráter. Gasta tempo com seus filhos, semeia no seu casamento. Às vezes você está gastando aí com plástica, botox, bolsa de marca, mas seu marido quer te ver pelas costas, porque você é chata. É o coração alegre que aformoseia o rosto, linda. Põe cada coisa no seu devido lugar, gente. Primeiro, vencer. As demais coisas serão acrescentadas. Em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, os seus propósitos, os seus valores, a sua vontade perfeita. O resto vem como consequência. Se você é um filho de Deus envolvido com as coisas de Deus, o seu dinheiro serve ao Senhor e não é o seu dono. Nós nos tornamos escravos do dinheiro. Nós é que servimos ao dinheiro e não ele nos serve. E isso está sacrificando e destruindo e dividindo famílias. Deus tem misericórdia de nós, gente. As finanças são uma área de ataque. A saúde é uma área de ataque. Por quê? Por causa dessa vida doida, você não se cuida. Come mal. Não tem tempo de descanso. Depois quer que Deus te sara. Você é mordomo do seu corpo. Você não é dono do seu corpo. Essa história de meu corpo, minhas regras. Não tem esse negócio não, gente. Você acordou hoje? Acho que sim, né? Está todo mundo aí. E o que você fez para acordar hoje? Foi mérito seu? Você só acordou hoje porque Deus te deu vida. Você só está respirando agora porque o Senhor tem mantido sobre você o fôlego da vida. O nosso corpo não nos pertence. O Senhor comprou por completo. Corpo, alma, espírito. Somos dele. Mas a gente se esquece disso. E mais grave, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Onde habita Deus. Você vai lá no muro de Jerusalém, no muro das Lamentações de Jerusalém, os judeus não dão as costas para o muro. Eles vão fazer as suas orações e quando eles acabam as suas orações no muro, eles começam a andar de frente para o muro. Depois de alguns passos é que eles dão as costas. Por quê? Para eles é lugar sagrado. Eles tratam um muro com mais dignidade do que os cristãos tratam o templo. Come qualquer coisa. Não dorme direito. Consome porcaria. Escuta conversa fiada. Conversa igual uma matraca. E sol que não edifica. E aí as consequências chegam. E a gente culpa Deus. A pandemia está aí. E tem um tanto de gente que falou assim, esse vírus não me pega. Em nome de Jesus, né, bem? Você está no mundo. Você não é do mundo, mas você está no mundo. Então nós estamos sujeitos como qualquer outra pessoa. Que falta de fé, Helena, não é falta de fé, não. Não é uma fé alucinada, alienada. Fulano morreu. Ou a gente espiritualiza de um jeito ou de outro. Foi promovido à glória. Era bom demais para esse mundo. Ou então a gente fala assim, estava mais ou menos, ó. Deus recolheu, passou a régua. Ô, gente, morreu gente boa e gente ruim, gente rica e gente pobre. E tem um tanto de gente que morreu antes da hora. Por imprudência. Por arrogância. Porque a Bíblia fala assim que aquele que é prudente vê o mal e se desvia dele. Mas o arrogante vê o mal, enfrenta e paga a pena. A sua saúde tem que ser gerenciada com sabedoria para a glória de Deus.
para que você desfrute na terra dias felizes. Sim, qualquer coisa pode ser o pretexto para a nossa morte. O Senhor sabe o que cada um vai ter que enfrentar. Graças a Deus a nossa vida não está à deriva. Mas que não seja pela sua negligência. Que não seja, sabe, por você não estar nem aí. Guarde os seus ouvidos do mal. Guarde a sua língua da perversidade. Guarde o seu coração da amargura. Guarde o seu estômago de exageros. São áreas de ataque. A vida conjugal. Um não cuidar do outro, não proteger o outro. O marido é a pré-figuração de Cristo. Então ele deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. Ele deve promover a esposa como Cristo promove a igreja. Ele deve adornar e embelezar a esposa como Cristo faz com a igreja. E a esposa é a pré-figuração da noiva, a igreja. Então, não é difícil para a gente ser submissa, como a igreja deve ser submissa a Cristo. Não deveria ser um sacrifício para nós ser dóceis, amorosas, conselheiras, sermos a manifestação e a representatividade do nosso amado nas nossas relações. Mas somos rixosas, murmuradoras, respondonas, rebeldes, arrogantes. Será que a gente está parecendo com a noiva de Cristo, esposa? Relacionamentos com as demais pessoas também se tornam alvo de ataque. Às vezes você traz para os seus relacionamentos familiares pessoas que não tinham que estar dentro da sua casa. Gente, os abusadores de crianças, quando não são da própria família, são pessoas muito próximas à família. Não coloque qualquer pessoa dentro da sua casa. Não deixe seus filhos com qualquer pessoa. Seja mordomo, seja zeloso. E todas essas áreas que eu citei aqui, elas estão sob ataque. O diabo quer pôr as patas dele usando uma dessas áreas, ou o seu casamento, ou as suas finanças, ou a sua saúde, ou os relacionamentos ao redor, pessoas com quem você convive, que não estão te levando para mais perto de Deus, que não estão melhorando o seu relacionamento com Deus, mas te colocam no seu pior caminho, traz à tona a sua pior versão. Quando você se junta com alguns amigos, vem a bebedeira, vem a falação, vem a prostituição, vem o adultério. Gente, em nome de Jesus, combata o seu inimigo. Persiga e combata o seu inimigo. Davi buscou a resposta do Senhor, Davi obedeceu aquilo que o Senhor falou, Davi perseverou na batalha. Gente, o texto diz pra gente que ele, quando ele achou os amalequitas, ele pelejou de manhã até a noite. Está pensando que vai ser fácil? Hoje você está descobrindo aqui que sua casa está uma bagunça. Aí você chega lá e fala, acabou, capeta, sai pela porta agora. Faça isso, eu sou totalmente a favor. Faça isso, mas não espere que vai ser de repente. Porque você levou a vida inteira para fazer bobagem e agora quer que Deus conserte assim? Não, começa se arrependendo, começa pedindo perdão, começa chamando a mão de Deus sobre a sua casa, falando, Senhor, restaura a minha família. Restaura minha casa, salva o meu casamento, conserta as minhas finanças, converte o coração dos meus filhos ao Senhor. Deus, eu quero honrar os meus pais que eu estou desonrando lá no Brasil. Eles estão passando necessidade lá no Brasil e eu aqui, ó, estou nem aí. Senhor, em nome de Jesus, eu quero me comprometer com aquilo que o Senhor se compromete. Eu quero honrar o meu pai e a minha mãe, como a Bíblia manda eu honrar. Senhor, me ensina, me ajuda, Espírito Santo, a colocar a bagunça que eu fiz em ordem. Agora, você já notou que para destruir, gente, é mais fácil do que construir? Para destruir, você põe umas dinamite assim, é um prédio que levou não sei quantos anos para construir, puff, implode. Vem com uma bola enorme de demolição, né? Para construir, gente, leva tempo, paciência, capricho, prumo, ferramenta. Começa hoje, mas persevera na obra.
finca o pé e fala: Satanás, acabou seu dia aqui em casa, acabou seu tempo aqui em casa, Satanás. Acabou suas patas nas nossas finanças, acabou a conversa fiada, acabou a fofoca, a maledicência, acabou a rebelião contra o meu marido, acabou eu maltratar minha esposa e ser duro com ela, acabou. Aqui é uma família e nós vamos buscar o Senhor, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos cooperar uns com os outros, porque uma família feliz tem a participação de todo mundo dentro de casa. Não é um pai e uma mãe arrastando. Ai, meu Deus, vamos lá. Não, é filho, filha, pai, mãe, todo mundo participando com a sua parte. E você tem que chamar os seus filhos para isso. Faz o culto doméstico, faz um altar de adoração na sua casa. Deixe os seus filhos cientes que todos são cooperadores. Peça perdão para os seus filhos se você precisa pedir. Libere perdão para os seus pais se você precisa liberar. E deixa Deus começar a demolir as obras das trevas na sua casa. Limpar o terreno para começar a edificar algo novo. Não foi fácil. Davi chegou lá e falou: pá, vou acabar com tudo. Gente, ele lutou de manhã até a noite. E eu não sei se vocês prestaram atenção num detalhe do texto, que diz assim, que ele saiu com quantos homens? 400. Ele tem 600, mas 200 estavam cansados demais. Então, esses 200 cansados demais ficaram tomando conta da bagagem e ele foi com 400. Eles ficaram no ribeiro, 200 homens, e Davi foi com 400. E perto ali do verso 18, eu acho, fala que ele lutou de manhã até o entardecer e que ele acabou com todo mundo. Mas apenas 400 jovens fugiram em camelos. Então, peraí, como assim? Eles eram, essa conta não fecha, matemático. Eles eram 400 homens, certo? E 400 escaparam, certo? Mas eles venceram a batalha. E lutaram o dia inteiro. E mataram todo mundo. Então você imagina para cada guerreiro de Davi, quantos inimigos que tinha. Quanto que cada um deles teve que enfrentar e matar para vencer a batalha e intimidar os outros 400. Porque, gente, 400 é um contra um. Um contra um, vamos embora. Vocês não vão levar, não. Nós roubamos, é nosso. Eles fugiram. Eles fugiram por quê? Porque viram que algo sobrenatural tomou os homens de Davi. E levou tempo, hein, gente? Um dia inteiro esses caras lutaram. Tinha batalhas que eles lutavam que a espada enfiava na mão do soldado. Então você imagina um nível de comprometimento e de sobrenatural nisso. Gente, batalha de Star Wars é fichinha. Marvel aqui passou longe. É desigual a batalha. Os inimigos são muito mais numerosos. E às vezes você pensa assim, meu Deus, não tem jeito de consertar mais a minha casa. Não tem jeito, meus filhos estão perdidos. Sabe, eles estão num colégio humanista. Não tem jeito. A outra já deitou com o terceiro namorado. Não tem jeito. Meu marido tá nem mais aí para mim. Não tem jeito. Minha mulher, ela totalmente... Sim, a guerra é desigual. Mas tinha uma diferença. O Senhor estava com Davi. O Senhor falou para ele. Eu fico imaginando que quando ele chegou lá, uau, eles são muito mais numerosos do que a gente. Eles são muito mais fortes do que a gente. E eles já estavam cansados. Não, mas o Senhor falou que é para ir. O Senhor falou que Ele nos daria vitória. Então cai dentro. E começou a matança. E termina no verso 19 falando que eles conquistaram de volta tudo. Não faltou absolutamente nada. Chama Deus para a batalha. Sim, a batalha é desigual. Sim, quando você olha para os seus inimigos, você fala, não tem jeito. Quando você olha para o estado da sua filha, você fala, não tem jeito. Quando você olha para o estado do seu casamento, você fala, não tem mais reconstrução para isso. Quando você olha para a sua conta, a meleca que você fez, a bagunça que você fez das suas filhas, não tem jeito. Quando você olha para a frieza, para a apatia, para a indiferença, para o ódio dentro de casa, você fala, não tem jeito. Tem jeito sim, porque o Senhor é Deus. E Ele financia o seu projeto chamado família.
Então dobre os seus joelhos, se arrependa diante do Senhor, assuma a sua responsabilidade, confesse os seus pecados, peça perdão ao Senhor e peça perdão para a sua família. Pai, peça perdão para os seus filhos e para a sua esposa se você tomou decisões erradas, que está fazendo eles comerem a consequência da sua decisão errada. Peça perdão, esposa, pela sua insubmissão, pela sua rebelião, pela sua murmuração e por você não somar esforços com seu marido, mas ser uma concorrente com ele. Peça perdão para os seus pais, se você tem vivido alheio, vivendo apenas para o seu próprio umbigo, desonrando seu pai e sua mãe, não se tornando cooperador na família. Peça perdão para os seus pais, se seus pais são idosos e têm experimentado apenas o seu desprezo ao invés da sua honra. Às vezes os pais adoecem, ficam idosos, debilitados e nós os abandonamos. Um homem e uma mulher de Deus não faz isso. Nós colhemos daquilo que plantamos, gente. E está na hora da gente repensar as nossas sementes para termos novas colheitas. Às vezes você pensa que é o diabo cerceando na sua vida. Não é não. É só o tempo da colheita que chegou. É muito sério. E hoje a gente vê uma sociedade fragmentada, golpeada. Homens e mulheres alcoólatras. Filhos envolvidos com drogas de toda sorte. Terceiro, quarto, quinto casamento. Uma vida toda bagunçada. Volto a dizer, eu não vim aqui te trazer acusação, não. Às vezes você está no terceiro casamento, que seja o último. E que esse aí seja um casamento que passe a glorificar o nome do Senhor. Amém. Você não pode mudar tudo que ficou para trás. Muita coisa você pode ir lá, voltar, pedir perdão, se arrepender, corrigir. E o sangue de Jesus vai apagar. Mas você vai ter que lidar com as consequências. Mas viva de um jeito diferente daqui para frente. Aprenda com os seus erros. Começa de novo. Deixa Deus restaurar. Deixa Deus restituir o que foi roubado pelo inimigo. Deixa Deus te devolver o que os amalequitas levaram da sua vida. Os amalequitas do século 21. Que estão saqueando a sua vida. E que você seja contado como Davi. Um homem que quando percebeu o que estava acontecendo na sua casa, com a sua família, chorou em alta voz. Buscou em Deus direção. Obedeceu ao que Deus instituiu. Porque o próprio Deus proveria todas as coisas. Ele proveu o egípcio para dar direção. E ele proveu força e vigor para se batalhar por várias horas, numa luta desigual, e ainda assim prevalecer. E finalmente o Senhor restituiu o que foi roubado a Davi. Deus quer transformar a sua casa, a minha casa, num luzeiro. Quando Deus pensou a família, Ele não pensou só sobre um homem e uma mulher vivendo felizes para sempre. Isso é Hollywood. Isso é conto da Disney. Quando Deus pensa a família, Ele pensa a família como uma pré-figuração de Cristo e a igreja. Desde a primeira família, estava se apontando para o encontro de Cristo e a noiva, o casamento. O casamento. E ele será tão excelso, magnífico e completo que os nossos casamentos não serão mais necessários. Mas hoje os nossos casamentos deveriam apontar para aquele casamento. O casamento não é um lugar que uma mulher e um homem casam primordialmente para ser felizes, mas casam-se para glorificar o nome de Deus. E casam-se para fundar uma nova geração, estruturada, equilibrada e cheia do Espírito Santo. Mas é isso que a gente está vendo, gente. Nós fomos enganados, nos deixamos enganar, essa é a verdade. Porque se a gente não enche o nosso coração da palavra de Deus, a gente enche o nosso coração dos enganos do diabo. A gente se investe em entretenimento, em férias, em roupa, em casa bonita, em carro, mas a gente não investe em oração, em discipulado, em inculcar nas crianças a palavra de Deus. Eu ensinei os meus filhos no caminho que eles deviam andar.
Mas do alto dos meus 53 anos, eu posso dizer a você, eu voltaria atrás e faria muita coisa com mais intensidade, com mais intencionalidade. Eu dependeria mais de Deus e menos dos meus talentos. Nós precisamos gerar uma geração nascida de novo. E isso não basta só levantar com eles de manhã e ler a Bíblia. Você tem que levantar com eles, ler a Bíblia, inculcar a palavra, fazer eles decorar versículo, mas se ajoelhar e pôr a boca no pó e falar: Espírito Santo de Deus, convence o meu filho da justiça, do pecado e do juízo. Porque nós não convencemos os nossos filhos, nós plantamos a semente, mas o Senhor convence. Mas a gente provê os nossos filhos de tudo. Boa escola, comida, a gente se mata para dar para eles o melhor, mas não dá o principal. Jesus não mandou a gente fazer mais nada, ele mandou fazer discípulos. Se eu fizer discípulos de Cristo, nós teremos uma sociedade equilibrada, nós teremos cidadãos comprometidos com a verdade, com a honestidade, com a hombridade, com a santidade. E a sociedade se beneficia disso. Mas o diabo manteve a gente bem entretido e ocupado em fazer coisas com as nossas próprias mãos para a nossa própria glória, e nós investimos naquilo que é passageiro. E aleijamos a próxima geração, mimando de todas as formas, não dizendo não, e procurando dar a eles tudo que nós não tivemos. Mas, inclusive, o que você não teve, fez de você quem você é. Mas a gente quer dar para os nossos filhos tudo. E é isso que está matando eles. É isso que está deixando o menino de 11 anos depressivo, sem significado, sem sentido, uma vida sem rumo, sem graça. Que seja diferente, gente. Que os nossos casamentos voltem ao plano A. Que a gente seja livre do egoísmo, da idolatria do ego e da busca de construir castelos de areia que parecem sucesso, mas que está sacrificando no altar do entretenimento tudo o que é sagrado. Deus tenha misericórdia de nós. E que os nossos filhos aprendam nos nossos olhos a ver o amor de Deus, a compaixão de Deus e a obra da cruz, para que eles vivam e vivam abundantemente. Que sejam felizes, não interessando o que está em volta. Porque não é o que está em volta que faz a gente feliz. É o que está dentro. Feche os seus olhos. E eu quero que você faça uma reflexão sobre como tem sido a sua vivência familiar até aqui. Você que é casado, como é que está o seu relacionamento conjugal? Vocês oram juntos? Um pelo outro? Vocês oram pelos seus filhos, pelos seus netos, pela geração que há de vir? O que vocês estão semeando para o futuro espiritual dos seus filhos? E como vocês têm honrado um ao outro como cônjuges? Você, marido, você está cuidando da sua esposa como Jesus cuida da igreja? Você a encoraja, a santifica, a embeleza? Você é instrumento de cura na vida da sua esposa ou você é a doença? E você, esposa? Será que as coisas que você faz para o seu marido, para os seus filhos, você faz como para o Senhor? Ou você está buscando ser bem-sucedida fora, enquanto o inimigo está saqueando a sua casa e levando prisioneiros os seus filhos? Será que você é aquela mãe atenta? Há quanto tempo seu filho está na tecnologia ou você
confia na babá da internet para ter sossego. Você é mãe ou você é concorrente da sua filha? E você, filhos? Casados ou solteiros? Vocês têm honrado seus pais? A Bíblia não manda honrar o pai que crê no Senhor. Manda honrar pai e mãe. Honrar é tratar com honra, dignidade e respeito, mesmo que eles sejam pessoas extremamente difíceis. Você tem cuidado dos seus pais idosos? Eles cuidaram tanto de você e agora você vira as costas para eles, influenciados pela cultura local? É um asilo que você está preparando para o seu pai, para sua mãe? Não tem paciência com eles? Eles tiveram tanta paciência com você, mas você não tem nenhuma paciência com eles. Às vezes, nós, filhos adultos, tratamos os nossos pais como se eles fossem crianças. Deixa eu te falar, não é porque o seu pai está velho ou não tem tanta autonomia que ele deixa de ter autoridade de pai. Pare de desrespeitar seus pais idosos. Eles podem estar sendo incapacitados pela saúde débil ou pela idade, mas eles seguem sendo seu pai e a sua mãe. Honra teu pai e a tua mãe para que você viva bem. É o que o Senhor diz. Filhos solteiros que vivem nas casas, ainda na casa dos pais, deixa eu te falar. O sucesso da família também depende de você. Tem um trabalho que é seu. Respeite seu pai e sua mãe. Moça, se você não respeita seu pai, você não vai respeitar seu marido. Moço, se você destrata sua mãe, é exatamente isso que você vai fazer com a sua esposa. A nossa família de origem é o treinamento para nós estabelecermos a nossa própria família com honra, com dignidade, da maneira certa. Peça perdão, libere perdão, deixa Deus sarar a sua casa. Permita que o Senhor te guie ao lugar da batalha, onde você vai ter que se posicionar e destruir os saqueadores da família. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. A mão do Senhor nos reuniu aqui. Esse texto traz tantas verdades contundentes e desconfortáveis, Senhor. Mas nós não queremos viver entregues à ignorância ou a discursos agradáveis, mas falsos. A tua palavra confronta e a tua palavra também diz que o Senhor corrige o filho a quem ama. Obrigado, porque se o Senhor ainda nos corrige, é porque ainda há esperança para nós. Que a tua palavra cumpra o papel para o qual ela foi designada nessa noite. E que ela se torne uma poderosa semente nos nossos corações e na nossa memória, para produzir frutos de arrependimento que redundem em glória para o seu nome e conserto nos nossos lares. Que cada lar aqui representado seja modificado pelo teu poder. Que as finanças sejam saradas e organizadas. Que o coração do marido se converta à esposa e o da esposa ao seu marido e de ambos ao Senhor. E que os filhos, vendo os pais convertidos uns aos outros e ao Senhor, também se convertam a ti. Alinha aquilo que precisa ser alinhado, arranca o que precisa ser arrancado, Senhor. E que a sua glória se estabeleça, o seu trono seja estabelecido dentro da nossa casa. E transborde para alcançar a tantos outros que estão carentes e necessitados de referências nessa terra. Que a nossa vida e a nossa casa seja como uma lâmpada acesa na escuridão. Que sejamos sal e luz. Em nome de Jesus.